18:08 no ar, o Vale Esportes. O Vale Esportes, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Aproveita, fim de mês, tem oferta especial para você comprar o seu Chevrolet 0 km. Já estamos no ar também no nosso canal no YouTube. O oferecimento é da Pizzaria Hamburgueria, o Val. Juazeiro do Norte mais uma vez comemora e faz a festa com o Cariri da Sorte desse último domingo e tem ganhadores aqui de Juazeiro, confira. Aparecida Silva, do bairro Betolândia, Juazeiro do Norte, ganhou no Cariri da Sorte R$500 em dinheiro e não para por aí. Cícero Raimundo Lopes, do bairro João Cabral, também ganhou R$500 no Cariri da Sorte. Seja você também um feliz ganhador no Cariri da Sorte. Cariri da Sorte, título de capitalização filantropia premiável. É daqui, é nosso, é do Cariri. Aqui sim, sai prêmios para Juazeiro do Norte e região. Vale Esportes é futebol de primeira. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte, Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato, Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte, Varejão do Óleo na cidade de Crato e ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar. Vem com a gente que agora tem muita cultura e lazer. Juá Forró, Carnaval de Rua, jejunos, jogos e parques infantis completos para 33 escolas. Aquisição de fanfarras e instrutores para 57 escolas. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro, 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. O cliente está satisfeito, é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan.
gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Boa noite, galera. Chegamos com Vale Esportes. Marco Valério. Lhe surpreendeu? Não, peraí. Primeiro deixa eu dizer que tá aqui ao meu lado, né? Que eu já ia. Bota a vinheta do homem, João Filho. Vai ficar lá ou aqui? Bota a vinheta do homem. Marco Valério! Valeu, Bibi! Boa noite, Delton Sá. Boa noite. Boa noite pro JF também. Eu queria. Boa noite, João Filho. O ex-produtor desse programa acabou de me dizer, rapaz, esse programa ainda tinha moral. Não tinha essas vinhetas na minha época, não, viu? Também ele não teve o prazer de conhecer Bibi naquele tempo. E outra coisa, do jeito que ele é assim, ó, seguro, ele não tinha feito investimento. Porque Bibi foi caro. Bibi foi caro. Ele não teria feito esse. Pois é. Mas, ô Marco Valério, você se surpreendeu com a saída do Luxemburgo? Eu me surpreendi pelo momento, Delton. Eu também, cara. Véspera de um jogo decisivo, dele, né? Não pelo trabalho dele, mas eu não teria trocado. Eu acho que sabe o que foi, Marco Valério? O desespero de imaginar que Tite poderia fechar com o Flamengo e não ir pro Corinthians. E Tite tá no Rio de Janeiro. Ele mora lá. Ele tem residência lá, né? Eu acho que o desespero do Corinthians é de perder o Tite, sabia? Eu acho que é isso. Vai ter um nome bacana aí se o Tite não der certo pro Corinthians. Pro Corinthians? Mano Menezes. Um bom treinador, se deu bem no ele faz bom. É aquele treinador mais fechadinho, né? Mas o Corinthians quer Tite. O problema é que agora, o Tite deu um olé no Corinthians quando foi deixar a seleção brasileira. Que desde quando ele anunciou, o Corinthians já foi tratando de tentar ali um namoro com o Tite. O Tite saiu, aí depois ficou aquela história que vai passar um tempo, aquele, né, pra descansar. Na verdade, ele estava atrás do mercado europeu. A Europa não quer conversa com ele. E na verdade, para ele ter mercado na Europa, ele tem também que ter o curso da UEFA, né? Mas ele não fez, teve um período. Não, mas ele não tem curso para trabalhar na Europa. Ele tem, Não tem. Nenhum técnico brasileiro JF, não faça confusão, O que começou foi Rogério Ceni. Rogério Ceni começou esse curso, não terminou. Tá bom. Eu vou trazer informação pra você. Pesquisa esse negócio direitinho, eu não porque... vou você não, eu não tenho plena convicção, mas então vamos lá. Que grande besteira ter esse curso. São Paulo tem, olha aí o que é que tá dando no Flamengo. Marco Valério, né? Marco Valério. Aquele Paulo Souza também tem. E aí, o que foi que deu no Flamengo? Vamos falar do em casa, Marco Valério, ou é do Guarani primeiro? Bora falar do Verdão do Cariri. Presuntinho tem o curso. Me informaram aqui que Presuntinho tem. Marco Valério? Sim. Aloysio. Vamos falar aqui, trazer Aloysio Vilar. Anderson Luiz, por favor, você que é jovem, não é assim como eu e Delton Sá, vamos aqui fazer uma live. O pessoal que quiser aí seguir o Instagram Timaço da Vale para uma live que a gente vai fazer agora também com as imagens no Instagram para o noticiário do Icasa e o nosso entrevistado de hoje, Aloysio Vilar. Boa noite. Boa noite, Marco Valério, Delton Sá. Boa noite para você, ouvinte que sintoniza a Vale FM. Chegando aqui presencialmente nos estúdios da Vale para trazer mais uma entrevista com o diretor executivo de futebol do Verdão, Fabiano Rodrigues, pouco mais de um mês após a sua última participação. Será que teremos spoilers hoje, Delton Sá? Será que o Fabiano Rodrigues vai trazer alguma novidade pro torcedor da equipe casiana que tá aí já se perguntando? E a Série B do ano que vem? Como é que vai ser? Qual é o planejamento do Icasa? O que a diretoria já pensa pro ano que vem? Fabiano, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Aloysio. Boa noite, Delton, Marco, João Filho, Anderson, todo o pessoal do Timaço. Que é spoiler, hein, Delton? Eu não sei não. Sabe não? Sei não. Também não sei não. Como disse o Marco, eu sou velhinho também, igual vocês. Também não. A gente não estudou, eu né? sei o que é não estudou, eu preferia uma linguagem mais popular, né? Mas fazer o quê, né? É a geração Z. Vamos lá, Aloysio. Sobre planejamento, acho que assim, há uma diferença do ano passado para esse ano, né? O ano passado a gente começou a planejar a Série B no final de novembro, na verdade, na segunda metade de novembro,
foi quando terminou a Fares Lopes. E acho que a Fares Lopes, é a grande diferença para a atual temporada, porque como estávamos em competição, então a gente tinha a possibilidade de planejar durante a competição e finalizar esse planejamento depois. Agora não, agora o futebol cearense já está parado, então os times estão se movimentando, o mercado está muito aquecido e eu até brinco, eu tenho uns 55 planejamentos feitos em casa, todos eles dependendo do orçamento, né? A gente depende do que vai ter de orçamento para o ano que vem, para poder ver qual planejamento a gente vai colocar em prática, mas temos conversado com muitos treinadores, com alguns jogadores, inclusive, mas nada de acerto, longe disso, até de caminhar um pouco melhor, porque infelizmente dependemos da parte financeira. Fazer uma pergunta aqui pro Fabiano, dizer primeiro que é um prazer tê-lo de volta. Obrigado, aqui. Marcão. Para bater um papo com a gente. Fabiano, ano que vem a gente vai ter na segundona, na Série B do Cearense, a presença do Guarani, além do Cariri, que também é um time da nossa cidade. E eu me recordo, na época de repórter, cronista esportivo, você sempre incentivava a rivalidade Casa e Guarani no bom sentido da palavra, até para promover os jogos, para acordar o torcedor e a gente ver grandes festas como a gente vinha antigamente lá no Romeirão, nos clássicos entre Casa e Guarani. É claro que você pensa muito pelo lado profissional, mas o fato de ter o Guarani nessa segundona, de alguma forma motiva ainda mais, e eu justifico a minha pergunta. Eu conversei com algumas pessoas do Guarani e eles vão fazer de tudo para ganhar do Icasa, porque você sabe o pessoal do Guarani como é que é, sempre é muito vibrante, aguerrido, e eles querem fazer tudo para ganhar do Icasa. Tem esse sentimento também do Icasa pro Guarani ou é uma coisa mais profissional de sua parte, Fabiano? Da minha parte, muito mais profissional, né? A gente tem que manter o equilíbrio na tratativa desse tipo de situação. A gente está há 1 ano e meio numa nova profissão e a gente tem que ter muito cuidado na condução, né, da nossa carreira. Sempre foi assim no jornalismo e no futebol não pode ser diferente. Então, claro que há um máximo respeito à equipe do Guarani. Claro que o fato do Guarani estar na mesma competição por si só é uma motivação a mais, mas acho que a motivação maior no Icasa é justamente tirar o clube da situação na Série B, tentar fazer um trabalho, corrigir o que foi feito de errado esse ano e tentar fazer diferente para buscar resultados diferentes e finalmente o acesso. Fabiano, estamos passando por um intervalo, e é um intervalo bem longo, do encerramento da Fares Lopes para o início da Série B do Campeonato Cearense o ano que vem. E o Icasa, de acordo com informações vindas de dentro do clube, não fez investimentos maiores na montagem do time, dificuldades no mercado e também o poder aquisitivo do clube de fazer contratações para ter um time mais competitivo na Fares Lopes. Diante do fracasso de não ter conseguido voltar à primeira divisão, diante do insucesso de não ter conseguido a vaga da Copa do Brasil, isso faz com que haja uma preocupação maior e a perspectiva de menos recursos para o ano que vem? Eu acho que, assim, na última vez que eu falei assim, aqui, eu lembro até que o Marco brincou, preocupado, né? Mas, assim, é claro que eu não quero deixar o torcedor preocupado ou pessimista, mas sim, existe essa preocupação. E você é um cara que a gente conversa muito em particular, eu sei da sua opinião sobre o assunto que eu vou tocar e você vai entender o quanto é difícil. A gente iniciou um planejamento, um projeto lá, e eu até conversei com você fora do ar sobre a coleta de patrocínios, vender patrocínios para o uniforme do clube. Só que, infelizmente, a Justiça do Trabalho continua agindo daquela forma que a gente não consegue entender, de notificar as empresas que patrocinam um clube e pedir para que o pagamento seja feito em juízo. E o último patrocinador do clube agora na Fares Lopes acabou fazendo o pagamento da última parcela em juízo e esse dinheiro não entrou no Icasa. Então, assim, há uma dificuldade muito... Então, assim, imediatamente eu adiei um pouco esse plano de enviar as propostas para as empresas, até que a gente tenha alguma saída jurídica para que possa respirar.
Porque talvez hoje, no horizonte atual do Icasa, talvez o uniforme seja a principal renda para o ano que vem. Hoje. Só que nós estamos em setembro e não há nenhuma perspectiva de patrocínio, porque a gente não pode correr atrás e garantir que vai entregar para o cliente aquilo que ele vai estar adquirindo. Uma audiência, Fabiano, com o juiz trabalhista. O problema é que não é só um, né, Delton? Não, mas peraí, a advogada quando participou aqui, não foi a Luiz? Doutora Thaís. Que disse que conseguiram concentrar quase todas as causas numa única vara trabalhista para justamente ter um controle maior das ações, né? Que era um objetivo do clube na parte jurídica, que era de concentrar para facilitar esse acompanhamento, trazer tudo para cá e aqui trabalhar. Será que uma conversa com o juiz, porque o meu entendimento é de que quando você bloqueia, eu até fiz esse comentário essa semana sobre bid do Guarani, quando você chega e diz, olha, você não pode mais contratar, o bid tá travado, o clube não vai poder mais existir. Como é que o clube vai pagar a conta? Exatamente, isso aí assim... Como é que o clube vai viver? O juiz precisa entender e dizer, olha, peraí, vamos fechar acordo aqui, nós vamos tirar o percentual, porque senão, como o clube vai pagar se não consegue existir? Como é que o lojista, tô devendo o fornecedor, para eu pagar o fornecedor, eu preciso vender o produto que eu tenho. E até ruim pro credor também, né, Del? Que não recebe nada, né? Como é que eu vou receber se eu não tô existindo? Se o dinheiro que é para eu poder manter o time aqui, tentar pagar o que eu tô devendo, eu tô proibido de ter o dinheiro para manter o time. Tem uma fonte de renda, né? Vai tirar eu acho assim. Não tem lógica e isso dificulta muito. A gente, inclusive, você falou na Thaís, a Thaís é espetacular, é muito competente, ela tem trabalhado muito nisso e tem nos alertado, né, no setor do futebol. O marketing começou um projeto com podcast, né? E a Thaís já orientou a gente a todo patrocínio que chegar pro podcast passar também por ela. Os contratos passarem por ela, com medo de, um patrocínio no podcast é um patrocínio irrisório. É apenas para manter ali o projeto, que é muito bacana, tá começando agora e tal. Mas mesmo assim há o temor de que alguém veja ali a marca envolvida e vá chegar na empresa. É muito. Né? Então, assim, é por isso que eu falo, pra gente pensar em orçamento para 2024, já era o momento da gente estar trabalhando. Eu tenho trabalhado muito, tenho conversado com muita gente, mas infelizmente a gente está realmente de mão atada porque não sabe exatamente qual vai ser o orçamento para o ano que vem. E o que é que a diretoria, Fabiano, tem compartilhado contigo sobre esse assunto? Você destaca aí que o Icasa já deveria estar pensando nesse planejamento, enfim, você diria que está atrasado? Enfim, não. A equipe está precisando agilizar isso? Se você for olhar para os times que vão disputar a Série B, a gente está igual com todos eles. O que eu acho é que o que fez o Icasa ser líder da Série B durante a Série B toda, e mesmo em meio a tantos problemas, ter chegado em condição boa de subir esse ano, foi ter planejado antes. Então, assim, eu acredito que a gente deva repetir isso. Não é porque os outros 9 clubes da Série B não estão planejando ainda a competição que a gente vai ficar esperando. Então, por esse motivo, eu acho que a gente não está atrasado. Mas, assim, a direção não tem muito o que falar. Se eu for conversar com a direção sobre isso, eu vou ouvir que não temos como lhe garantir nada, nenhuma quantia. Então, o trabalho que eu faço é o que eu tenho que fazer. Eu passo o dia vendo o jogador, conversando com o jogador, com o banco de dados cada vez maior, conversando com treinadores. Vocês estavam chutando, inclusive, semana passada, um monte de treinador. Falei muito com o Pegou alguma bola na trave ou passou tudo longe, Não, Fabiano? algumas passaram meio perto, mas nada que a torcida fizesse eu comecei, o Flávio Araújo era o nosso plano A, né? Isso aí era inegável, e aí quando o Flávio acertou com o Alto, a gente conversou bastante. O Flávio até me passou, inclusive, os jogadores que ele tinha interesse, que ele trouxe para Fares Lopes, e os que ele não interessava, para poder eu ter alguma base se isso interessaria pro Icasa ano que vem ou não. Também conversamos, e seria o plano B, com o Washington Luiz, que também tinha interesse de vir, mas renovou com o Iguatu. Então, assim, a gente continua tentando treinadores que tenham a capacidade. Eu, pessoalmente, penso em treinadores que conheçam a competição ou o clube. Eu acho que esse deve ser o critério. Dificilmente vai... Você já falou de Washington, eu soube que você tinha andado conversando com o Washington. Conversei com o Washington quando ele estava negociando com o Iguatu. Quando ele estava negociando com o Iguatu. Só para fazer um registro aqui, Marco, lá no nosso canal no YouTube, primeiro recebo um abraço do seu compadre. Seu compadre tá lá em Portugal. Isaac. Sim, vai dormir, Isaac, tá tarde aí. Tá mandando abraço pra você. Torcedor do Penafiel. Quem também tá mandando abraço para você é o Marcelo Balbino.
O Lourenço tem um recado pra você, depois você dá uma olhadinha, viu, João Filho? Eu não vou dizer no ar. Certo, mas pergunta não. Tem uma pro Boninho. Boninho, lê aí que tem um comentário pra você. Então, Marco, pode seguir. Eu pensei que tinha alguma pergunta, mas não tem pergunta, por favor. Não, eu gostaria de saber, até para que o ouvinte nosso tenha conhecimento também, se o técnico Lamar ele chegou a entrar no radar do Icasa ou não, Fabiano. Lamar é meu amigo pessoal, já deu até polêmico ano passado o nome do Lamar, né? É meu amigo pessoal, é outro que eu brinco com o Lamar, assim, sempre que eu ligo pra ele do nada, eu disse, não, Lamar, é só pra gente se conectar. Eu tenho que estar sempre conectado ao mundo do futebol, mas o Lamar tá praticamente acertado com o Caucaia pra primeira divisão, tá só numa situação de assinar contrato ou não. Bem, deixa eu mandar um abraço também aqui, Delton, pro Marcelo Balbino, que tá aí no nosso canal do YouTube. Ele trabalha ali no Hospital Geral Padre Cícero. E, inclusive, eu encontrei ele essa semana. Um abraço pra você, Marcelo. Obrigado pela sintonia. Tá todo dia aqui ouvindo a gente. Lembrar também, ao vivo no Instagram. Isso. Timaço da Vale no Instagram. Siga e acompanhe aqui também a entrevista com o executivo de futebol do Icasa, Luiz. Abraçar também o Dr. John e o Alisson Souza, personal, grande torcedor aí do Icasa, que inclusive pergunta pra você, Fabiano, com relação à gestão do Icasa, né? Como é que faz pra montar um elenco e como é esse diálogo, né, com a gestão, com a diretoria do Icasa? A gente tem um diálogo positivo, claro, né? Mais um ano e meio já no clube, já um entendimento bem melhor do que a diretoria pensa e da parte da diretoria do que eu penso sobre futebol. Nesse ponto eu tenho autonomia, né? O Leandro Campos, Marcelo Vilar, Flávio foram treinadores que a gente trouxe, foram situações trabalhadas pela gente. Eles dão realmente essa autonomia e, como eu tenho falado, né, o grande problema até agora é a parte financeira. Eu acho até que essa Série B, até pela dificuldade de ter times aqui da região e pela necessidade de subir, ela deveria demandar um valor até maior do que a gente teve até então. Eu acho que o Flávio Araújo é o grande exemplo disso, né? O Flávio pediu à direção o valor de folha semelhante ao que o Marcelo tinha na Série B, semelhante. E ele achou que realmente era suficiente para fazer um time competitivo. E eu tinha até falado pro Flávio que era complicado esse tipo de valor, porque hoje o Icasa, eu já falei isso várias vezes, parece cansativo o discurso, mas é a verdade. Para vir pro Icasa hoje, tem que querer vir. O atleta que vem pro Icasa tem que abraçar o projeto do Icasa, porque se não for assim, o cara prefere várias outras situações e acaba não vindo. E o Flávio acabou sofrendo isso na pele, né? Teve jogadores que estão acostumados a trabalhar com o Flávio que preferiram outras equipes ou inclusive esperar por outras situações do que acompanhar o treinador aqui no Icasa. Então é uma dificuldade que a gente tem, mas não é a dificuldade que vai. Uma hora o Icasa vai ter que subir. O Icasa tem que fazer um time para subir. Então, independente da dificuldade que se encontre, tem que encontrar uma maneira de fazer um time forte. Semana passada, o presidente da federação, ele participou aqui conosco, quando saiu aquela informação de que a CBF não queria conversar com o Icasa, que está tentando começar todo aquele processo lá do princípio, voltar para o Rio de Janeiro, enfim. E o Mauro Carmelo, no finalzinho, a gente perguntou sobre essa segunda divisão. Ele fez apresentou a tese dele, de novo, da história de um campeonato começando em fevereiro. Me parece que os clubes estão indo de novo nesse mesmo caminho, não está havendo ou encontrando dos clubes essa resistência. Vocês continuam achando viável, não é? Qual é o pensamento do Icasa? O Icasa briga para mudar essa questão do período ou concorda com o período, com a tese defendida pelo presidente? Eu particularmente preferia jogar em abril. Eu preferia que a Série B fosse colocada em abril, até por uma questão de calendário também, para que empurrasse a Fares Lopes mais para frente. Mas assim, Delton, de bastidor, o que eu posso te falar é que o campeonato começa dia 15 de fevereiro. Acho que dificilmente, e isso é uma coisa que a federação ainda tem uma política de colocar para os clubes como se fosse democrático, mas não é. A federação faz o calendário dela e mostra para os clubes, é isso que acontece. Então, se a federação tem essa ideia, inclusive o Mauro Carmelo, na entrevista aqui, ele falou até que havia um vício dos jogadores saírem da Série A para B, da B para C, mas olha, era o que deixava os caras empregados. Quantas famílias estão empregadas nesse momento? É verdade, é verdade. E eu acho que tecnicamente é melhor pro campeonato. Claro. Tecnicamente. E nunca se deixou de... a Federação Cearense com título ferroviário deve ultrapassar a Federação Goiana agora. Deve ser uma das 5 melhores do país.
Ou seja, o campeão não deixou de revelar valores. O Ferroviário tinha um monte de jogador cearense no seu elenco para ser campeão brasileiro. Ou seja, não é o calendário que foi feito esse ano que vai interromper nada, muito pelo contrário. O João Filho até me cobrou aqui que eu não fiz contraponto com o presidente, eu estava terminando o programa, mas eu sou doido para colocar o presidente aqui no ar, pra gente conversar. O João Filho fez essa cobrança em você. O João Filho tá soltinho. Aí o que acontece? Fora do ar. Deram muita moral a ele, viu? A Fares Lopes foi criada para criar o calendário de segundo semestre, Sim. cara. Não se admite você fazer um campeonato entre primeiro e segundo semestre e hoje tá todo mundo parado. Não, e tem mais. A Fares Lopes desse ano foi a mais mal feita de todos os tempos. Que competição mal organizada pela Federação Cearense. Quem fez a tabela fez... A do ano passado, quem fez a tabela fez um desfavor à competição. Mas esse ano foi pior em termos de organização. A tabela do campeonato esse ano foi um negócio assim, sabe? Então assim, vamos fazer a Fares Lopes ano que vem de novo, agora para Iguatu, Maracanã e Atlético. Pra esses 3 times jogarem a Fares Lopes. E aí vão buscar mais um time de primeira divisão que dispute a competição para validar a competição. Eu falei da outra vez aqui, se não tem condição, se a federação não tem a condição de tornar a competição dela atrativa, pois é melhor tirar do calendário. Eu também acho que o grande atrativo é a vaga da Copa do Brasil. Se botar para setembro de novo, outubro, o cara que quer a vaga vai correr para montar time para brigar pela vaga. E outra, eu já falei várias vezes, a Fares Lopes não pode ser vista como apenas a vaga na Copa do Brasil. Ela, no segundo semestre, ela serve para montar time pro ano seguinte. Exatamente, que sempre serviu de preparação para o campeonato estadual. Eu também penso assim, eu acho que tem que continuar com isso. Manda um abraço pro Maciel, Marco Valério, lá da Juarez. Grande Maciel. O Maciel disse que vai depois mandar aqueles copos lá que mantém a bebida quente ou gelada pra gente tomar, porque eu não vou falar a marca. Stanley, né? Não vou falar a marca. Não, não. Por quê? É inglês. Por que é inglês? Mas agora se fosse o copo de alumínio de seu Bastião. Tinha o Stanley, lateral direito aqui de Juazeiro. Então não larrava o jogo. Não, aí o nome dele, né? Eu vou fazer o quê? É o nome do cara. Aí eu vou fazer o quê? Mas, Delton Sá contra o mundo. Aí ele que vai mandar um contra a globalização. Não é contra a globalização. Nada a ver com a globalização. Agora pergunta se tem algum americano que fala alguma palavra em português lá, pra se referir a alguma coisa. Ele aprendeu essa com Mirandaço. Não, mas é sério, pergunta se algum italiano vai falar alguma palavra em português. Mas é porque a língua portuguesa não tem influência nenhuma lá fora. Então, nem a americana deve ter no nosso dia a dia. Não, o inglês tem influência no mundo. Mas não tem problema. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui pro Icasa. Eu tenho uma pergunta aqui com relação à questão de orçamento, que eu já percebi que o Fabiano tá muito preocupado, porque você montar time de futebol com pouco dinheiro é uma missão bem difícil para quem quer subir. Porque o Icasa não pode ser um mero participante de uma segundona, né? De uma Série B. Tem que pensar realmente em subir. E ano que vem, Fabiano, é ano eleitoral. E a gente já ouviu algumas informações de bastidores que tem clubes locais que vão receber apoio de suas prefeituras. Sim. É mais um fator complicador e pode ser um diferencial competitivo contra o Icasa nesse sentido, Na Fabiano? Série B, Pacajus, Pacatuba e possivelmente o Maranguape certamente terão uma injeção boa do município. Infelizmente, Juazeiro não vai seguir essa linha. Assim, eu não posso ser incoerente com a minha opinião enquanto jornalista. Eu sempre defendi a tese de que o Icasa, ele é viável mesmo sem o apoio público. O que não quer dizer que o poder público não pudesse chegar junto com uma quantia maior do que tem sido oferecida. Em termos de patrocínio. Sim. Não é bancar o time, mas um bom patrocínio, eu acho que isso é normal. A gente, por exemplo, perdeu pro Horizonte. O Horizonte pagou a folha de abril para os jogadores na sexta-feira. O jogo era domingo, os caras jogaram aqui apenas pela gratificação. Tava com o salário na conta já. Fruto do apoio do poder público. Ganhou por causa disso? Não tô dizendo isso. Mas ajuda, né? Pô, dinheiro Tudo ajuda. Dinheiro no futebol sempre foi combustível. Então, assim, infelizmente esse é um complicador. E aí você vai ter ainda, eu não sei como é que tá a situação em Sobral, mas tem um Pague Menos, que inclusive falou no Raimundinho para ser treinador, porque o Raimundinho tá acertando com outra equipe. Não tô falando nada não, viu, Raimundinho? Pode ficar tranquilo que eu não vou falar do seu futuro não, que não é aqui no estado. Mas o Pague Menos procurou o Raimundinho, por aí você tira o quanto eles estão pensando na Série B do ano que vem. Então, aliás, o Raimundinho foi outro treinador que a gente tentou conversar também pra cá, mas ele tá bem adiantado com a situação de um time fora do estado e que tem calendário. Também
aquela sempre que eu bem falo. mais atrativo, né? O que eu sempre falo, para jogador e para treinador. Sempre é mais difícil você competir com times de Série A, que tem calendário, enfim. Ô Fabiano, ano passado o Icasa tinha aí 2 situações. Primeiro que ainda tinha aquela pontinha de esperança de disputar a Série A, né? Se conseguisse na justiça, reverter aquela questão do cartão amarelo, enfim. E a outra questão era que a Série B seria antecipada pela primeira vez, né? Começou em fevereiro. Qual a diferença do planejamento do ano passado para esse, já que agora o Icasa já tem essa consciência que vai disputar realmente a Série B e que ela deve começar em fevereiro? Não, a diferença é a Fares Lopes, que não existe nesse meio do caminho. Porque a gente passa a não ter um trabalho voltado. E a gente que está bem atento ao mercado, o mercado está completamente aquecido. Eu acabei de falar de 3 treinadores que a gente conversou e os 3 se empregaram. Se você somar o Lamar, são 4. E se a gente demorar um pouco mais... Leandro Campos tá desocupado, viu, Fabiano? Só lembrando, viu? Leandro, a gente fala constantemente com o Leandro, com o Marcelo, enfim. Eu tenho a impressão que quem é mais fã do Leandro Campos é o Marco. Não, é sério, eu acho ele bom treinador. Mas ele é muito bom treinador. Existiria essa possibilidade, Fabiano? Eu vou voltar ao início, depende do orçamento. O Leandro Campos não é um técnico ou não veio pra cá caro. Aliás, é bom que se diga isso. O Leandro Campos e o Marcelo Vilar são caras consagrados, campeões brasileiros, mas o Icasa não fez loucura pra trazê-los. Leandro Campos, inclusive, quando veio ano passado e renovou pra Fares Lopes, era um preço bem abaixo do que eu mesmo imaginaria. Ele caiu na minha lábia. E o Marcelo também, pela amizade comigo, com o Zacarias, também teve um preço bem reduzido. Por exemplo, na época ele interessava ao Iguatu e ele pediu para o Iguatu, para você ter uma ideia, 2 vezes mais do que ele veio ganhando no Icasa. Então acho que esse ponto é importante, porque quando eu falo do jogador que vem para cá abraçando o projeto, os treinadores também. Eles têm que dar porque é o Icasa, é o grande do interior, mas financeiramente falando, o Icasa não tem como fazer grandes investimentos. Então, de fato, eu lembro até que o Marco falou uma vez, né? O investimento no treinador e não no elenco, não. É o treinador que está se adaptando à realidade do Icasa mais barato, né? Para poder trabalhar. E aí o Marcelo falava muito sobre isso, né? Sobre ser o Icasa e não ser a competição. Mas internamente, é um nome de consenso? Não vou dizer de consenso porque a gente não sentou para conversar sobre isso, mas é um nome que agrada a direção, me agrada muito, é um nome que tem força internamente, é um candidato sim. Mas eu converso muito com o Leandro tem propostas, tem times o buscando e ele tá negociando com as equipes. Infelizmente, nós estamos em setembro, quase outubro, e caso não tem como acertar com o Leandro agora, porque todo esse tempo até dezembro, mais 2 meses, outubro e novembro, como é que o Icasa vai fazer para pagar o Leandro em casa, para garantir o Leandro Campos ou qualquer outro treinador? Então, essa é a dificuldade, né? E particularmente, você esperava essa saída do Flávio, a saída dele para outro clube? Ele foi pro Altos no caso, mas poderia ser qualquer outro. Eu tinha quase certeza que o Altos viria pela 3ª vez atrás dele. Foi assim antes de começar a Fares Lopes, foi assim durante a Fares Lopes e eu imaginei que isso fosse acontecer. O presidente do Altos tinha muito interesse em ter o Flávio, então assim, eu conversei abertamente sobre isso com o Flávio e ele foi assim, sempre muito assim, parceiro, sabe? Sempre falando ele teve muito próximo de Poeirense, né? Para disputar a 2ª divisão do Piauí, não acertou e depois veio o Altos e ele acabou acertando. O Flávio é um exemplo, tá recebendo em casa para estar montando o time do Altos. O Altos tem essa condição, infelizmente o Icasa não tem. Que maravilha, né? O treinador tá em casa recebendo. Mas tá trabalhando, né? Não, trabalhando, tá montando o time. O Flávio, como eu já falei, ele tem essa prerrogativa, essa característica de montar o próprio elenco, então ele tá trabalhando na montagem do elenco do Altos. Fabiano, sobre a base, o Icasa fez uma peneira no mês passado, né? Aí, né? O que foi? Tá em casa, ele recebendo, ele não fica em casa, do mesmo jeito na hora do programa ele fica recebendo. Como é que pode falar? Não tô criticando, podia ir pra casa, podia ir pra casa sem essa, né? Mas eu tô aqui, né? Fabiano, sobre a base, a equipe fez uma avaliação mês passado, alguns atletas ainda estão sendo reavaliados, o Icasa pretende dar sequência a esse trabalho a cada mês. Só que eu acredito que com menos, né, atletas, com menos inscritos, com menos vagas, né? Eu tô muito feliz com o trabalho da base, eu sempre assim, eu falo com muito orgulho, não é a palavra, né, mas assim, com muita alegria, porque é um projeto bem assim, que eu insisti muito para que acontecesse.
né? Quando eu cheguei no Icasa ano passado, a base tinha o Jordani e o Marcos Vinícius como treinador. E só. Não jogava, não tinha comissão técnica, não tinha estrutura. E hoje não. Hoje a equipe tem uma comissão técnica formada. Eu acredito nesse tipo de trabalho, sabe? Trabalho com estrutura, com organização. E os frutos já estão aparecendo. A gente fez essa Cariri Cup e tem 4 atletas nossos que interessaram a 2 equipes. E inclusive eu fui procurado hoje à tarde por uma dessas equipes para enviar 2 atletas. É uma situação que o Icasa, a gente tem que ter muito cuidado na negociação, porque é uma negociação delicada demais. O Icasa não é clube formador, então não tem como fazer contrato com esses meninos. E a gente tem que apostar na honestidade dos outros clubes, né? Porque se houver algum tipo de atravessador no negócio, pode complicar. Mas de clube para clube, geralmente, a coisa anda melhor. Então a gente deve enviar 4 atletas, 2 para um clube, 2 para outro, com um instrumento particular, definindo porcentagem para os 2 clubes, deixando algo para o Icasa. Então já serão frutos que futuramente numa venda o Icasa possa ter uma arrecadação. E isso é muito bacana. A base serve para isso, não é só resultado. Claro que é muito bom ganhar troféu, é muito bom ser campeão, a molecada fica muito feliz com isso, mas o principal objetivo nem é esse, é revelar, de repente fazer negócios dentro da medida do possível. Repito, a gente não tem como fazer contrato de informação, porque essa lei no Brasil ela é absurdamente estúpida, ela privilegia os clubes mais ricos, né? Eu acho que uma coisa é você lutar para que os meninos tenham uma condição boa de alojamento, de estrutura e tal, mas você não pode deixar os times menores à mercê dos maiores, porque o Icasa hoje não tem como segurar nenhum menino desse. Se não for tratando diretamente com o clube, submetendo inclusive ao que o outro clube quer, a gente vai perder totalmente. Acho que isso tem que ser revisto, inclusive, na Associação dos Executivos do Brasil. É uma pauta constante, a gente tem lutado lá sobre isso para mudar algumas situações, porque os clubes menores só tem 36 clubes formadores no Brasil. 36. É muito pouco, né? Então, assim, é muita exigência e ela é legal, mas você perde muito menino. Mas eu acho que são frutos que o Icasa está tendo, financeiramente falando já, e acho que isso é muito bacana. As avaliações vão continuar, todo mês vamos ter uma avaliação. Claro que a gente agora está com as categorias mais recheadas, então agora vamos em busca daquela mosca branca, né? Daquele jogador realmente diferente, para que a gente possa continuar atribuindo qualidade à base. Mas eu estou muito satisfeito com o trabalho que tem sido feito pela comissão técnica, pelos atletas. Aproveito para parabenizá-los pelas conquistas, pela campanha na Cariri Cup. Acho que o trabalho está sendo muito bem feito. E dentro do planejamento, alguns amistosos também, né? Parece ter uma competição regional agora em outubro, né? A Cariri Cup vai fazer um sub-20 em novembro e a gente, na medida que ficar muito tempo sem jogar, tentar algum amistoso, claro, aqueles que financeiramente forem viáveis, para a gente estar sempre avaliando os jogadores. Eu acho que a base, os atletas de base só evoluem se jogarem, e acho que esse é o objetivo, dar essa oportunidade, oportunizar para os atletas continuarem melhorando e evoluindo. Me dou por satisfeito, Marco, Delton. Agradecer ao Fabiano pela participação aqui no Vale Esportes. Fabiano, fica à vontade para deixar mais algum recado pro torcedor do Icasa. Eu queria tranquilizar o torcedor, se é possível, né, para dizer que apesar dessa incerteza no orçamento, o trabalho já acontece no sentido de devolver o Icasa à Série A do Cearense. É uma reconstrução, é difícil, é um discurso que eu sei que o torcedor se cansa de ouvir, mas ele é peça importante nisso, porque quando a torcida do Icasa anda junto com o clube é muito mais forte. Em todas as conquistas do Icasa, o Icasa teve ao seu lado o seu torcedor. E acho que o torcedor tem todo o direito de estar chateado, de reclamar, de cobrar, mas tem que fazer, por exemplo, também a sua parte, tem que se associar ao clube, tem que tentar ajudar de alguma forma, tem que ter um pouco mais de apoio para que a gente tenha tranquilidade de trabalhar. Quando eu cheguei no Icasa, a situação era muito, muito, muito complicada em todos os setores. Ainda é complicada, mas já melhorou bastante. E acho que é isso que a gente está plantando para tomara que já em 2024 alcance os resultados e que possa aos poucos ir reconstruindo, devolvendo ao torcedor aquele Icasa que ele tanto espera. Maravilha, Fabiano, quando tiver novidades, viu?
Vou esquecer de você. Pode deixar. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço. Tá aí Marco Delton, ouvintes do Vale Esportes, o diretor executivo de futebol do Icasa, Fabiano Rodrigues, atualizando com relação ao planejamento para a Série B. Ele esteve aqui no dia 22 de agosto, agora, pouco mais de um mês, retorna já com algumas novidades, algumas conversas que já aconteceram nesse período, já pensando no ano que vem, viu, Marco? Tá legal, vamos pro intervalo comercial, Delton Sá? É o senhor. Bom, a gente volta já falando do Guarani. Já também notícias do Leão do Mercado. Vale FM, Vale FM. Juazeiro do Norte mais uma vez comemora e faz a festa com o Cariri da Sorte desse último domingo e tem ganhadores aqui de Juazeiro, confira. Aparecida Silva, do bairro Betolândia, Juazeiro do Norte, ganhou no Cariri da Sorte R$500 em dinheiro e não para por aí. Cícero Raimundo Lopes, do bairro João Cabral, também ganhou R$500 no Cariri da Sorte. Seja você também um feliz ganhador no Cariri da Sorte. Cariri da Sorte, título de capitalização filantropia premiável. É daqui, é nosso, é do Cariri. Aqui sim, sai prêmios para Juazeiro do Norte e região. Vale FM. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar. Vem com a gente que agora tem muitas escolas. E agora tem 6 escolas novas. São 45 escolas reformadas, fardamentos e kits escolares para mais de 34 mil estudantes. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir. Presente em todo momento, Farmácias Fernandes. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. Cliente está Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Pra Novo Rio aqui você tem mais. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próximo à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. Aqui Timaço da Vale com Vale Esportes, também no oferecimento de ESC
pré-vestibular e cursos. Acesse o site esccursos.com.br. Lá tem diversos cursos como telemarketing, atendimento ao cliente, técnica de vendas, crédito e cobrança e muitos outros que vão melhorar o seu currículo para você conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. Mais informações do ESC Cursos 3571-3487, também o WhatsApp 99982-2476, esccursos.com.br. E Churrascaria Mão de Vaca tem o melhor churrasco da região do Cariri, pratos deliciosos. Você pode ligar e pedir para receber em casa. 988657741. E também conosco, Delton Sá, Joá Solados, os conhecidos solados do seu Ribamar. Quem trabalha com a fabricação de solados no Cariri sabe da qualidade dos solados do Ribamar. Joá Solados, Ana Bela, solados blocos, solados para papetes, na Rua da Independência 221, informações 998554193. Em nome também de Dourado Joias, kit joias para você ganhar dinheiro. A Dourado fica na Rua Professor Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp é o 999933031. E Gênesis Solar, quer colocar geração de energia solar na sua casa? É procura fácil. o Luciano Carvalho, 981237956, deixa o sol pagar a sua conta de energia na Gênesis Solar. Bora falar do Guarani em nome também de Motel Imperial, do nosso querido amigo André Lemos, grande desportista. E sempre que eu lembro do André, lembro do trabalho excelente que ele realizou naquele CT do Guarani, né? O homem botou a mão na massa realmente e é um desportista que tem apoiado o nosso leão do mercado. Ô Anderson Luiz, fala do Guarani, fala do nosso rubro-negro, que também tem decisões importantes pela frente, Anderson. Boa noite pra você, Marco, boa noite, Delton, boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. É verdade, o Guarani anuncia hoje, a nova diretoria anunciou hoje uma rifa, primeira promoção da diretoria atual do Leão do Mercado, com valor bem interessante pro rubro-negro juazeirense, pro torcedor rubro-negro, pros abnegados e pros amigos que gostam do esporte. O valor do prêmio principal é de R$6.000 e do segundo ao quinto prêmio, R$1.000 pro torcedor já ir ajudando o Guarani nos custos que vai ter antes do campeonato. Existe uma série de fatores que o Guarani precisa resolver o mais rápido possível e pensando nisso, a diretoria corre já para lançar essa primeira promoção, essa rifa no valor de R$6.000, o prêmio principal, e do segundo ao quinto o valor de R$1.000 pro torcedor concorrer. O valor do bilhete é apenas R$200, Delton Sá, e o torcedor que quiser comprar fala direto com o presidente do clube, com o Zé Ivan, no 99799-1082, 99799-1082. Esse também é o telefone do WhatsApp do Zé Ivan. Então você vai poder adquirir essa primeira rifa, essa primeira promoção do Rubro Negro, visando já esses primeiros custos que o Guarani vai ter antes mesmo do campeonato cearense. Eu sei que eu já tô concorrendo, não quero nem saber não. Já comprou, Delton? Já, claro. Aquele número tradicional não pode dizer não, porque tem uns... não diga porque não. Senão dá azar, Diga né? não. Deixa quieto. Se eu fosse, eu nem dizia que comprou, porque a negada do Oi Grande, meu amigo. Devolvi. Pronto, não comprei não, Marco Aurélio. Devolvi já. Pois é. Devolvi. Não, aí você fez igual a Murilo Siqueira. Comprou, mas não comprou. Alô, guri! Inclusive, Delton Sá, amanhã o Breno e o Zé Ivan vão estar aqui no programa Vale Esportes. Breno que mandou um abraço pra Fabiana, eu vi depois. O Fabiano já saiu. O Breno e o Zé Ivan ele mandou lá pelo canal do YouTube. Vão estar aqui dentro do Vale Esporte para conversar um pouco mais sobre o futuro do Guarani, sobre esse planejamento, sobre o nome de treinador, nome de diretor de futebol, todos esses nomes. Ele vai abrir o jogo. Vão abrir o jogo. Tá certo. Quer dizer que amanhã tem spoiler? Não, vão abrir o jogo. Tá certo. Esse ano tá um babão de dentro. Tá? Olha a cara do outro, ali, ó. Ai. Foi boa, Luiz. Anderson, foi boa, Anderson. Foi boa. Não faça que nem a Luiz, não. Mas voltando a falar, o torcedor rubro-negro compra a rifa para ajudar nesse primeiro momento, o valor de R$200. Diz o número aí do telefone. Prêmio principal de R$6.000, o telefone é 99799-1082, repetir, 99799-1082. Fala direto com o presidente da equipe, fala logo com o Zé Ivan, pergunta sobre o planejamento, pergunta sobre o que você quiser e compra a rifa do Rubro Negro Juazeirense. Isso aí, mas se perguntar ao presidente, o povo não vai ouvir a entrevista amanhã. Não diga pro presidente. Faz o seguinte, começou a rifa, aí amanhã você ouve o programa pra ficar sabendo. Inclusive amanhã também, na hora que o pessoal do Guarani estiver aqui, a gente vai fazer a live no nosso Instagram, tá certo, Delton Sá? Marco Aurélio.
Então você tá encarregado aí juntamente com o Anderson JF. Sim, senhor. O nosso diretor de marketing, que é o presidente ali, tá certo? Mais alguma coisa, Anderson? Sem mais, Marco Valério, amanhã a gente volta com essa entrevista com o pessoal do Rubro Negro Juazeiro. Tá certo, e agora eu quero falar da churrascaria Mão de Vaca, Delton Sá. Marco Valério. Meu amigo, eu tive lá sábado. Marco Valério. Churrascaria Mão de Vaca espetacular. Só me lembrei de João Filho, não sei porquê, rapaz. Marco Valério. Lembrei de JF. Que olha, só descendo daquela maminha bem molinha, rapaz. Vixe. Ao ponto, com a geladinha. Ô, rapaz, bom demais. Churrascaria Mão de Vaca. E tem teleentrega, né, Delto? Teleentrega. Pronto. 98865-7741. 98865-7741. Eu falei da churrascaria Mão de Vaca. Só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos de veículos. Película de alta performance com 10 anos de garantia é na Só Fumê Service, na Rua José Marrocos, número 408. O telefone WhatsApp é o 988054899. A organização é do Edilson, o doutor do fumê. O Traíra ali tá falando que você tá falando self-service, que é uma palavra americana. É o nome da empresa, eu vou fazer o quê, né? Aí é um. Aí aqui. Não, eu não posso brigar com ele. Eu tô dizendo assim, um texto que sou eu que tô desenvolvendo. Uma notícia que sou eu que tô desenvolvendo. Quer dizer que se você fosse fazer esse texto, seria só comer serviços. Serviços. Ah, certo. É igual o delivery do cliente. O cliente que divulga o delivery, eu vou divulgar delivery. Né? Mas, ou eu tô falando de que eu vá desenvolver um texto, não tá entendendo? Pra colocar no ar. Olha a cara daquele cidadão, vou desenvolver o texto. Agora, se o cliente chegar aqui e dizer assim, olha, eu vendo isso aqui com creme cheese, eu vou ter que dizer que ele vende com creme cheese. Tá certo. Né? Agora, se rapaz, Fabiano tem razão mesmo, viu? Ora. Fabiano, acho que etapa no meu tempo. Não tinha disso, né? Bom, vamos falar do Cariri da Sorte. Daqui a pouco, Quilmer de Campos. Cariri da Sorte tem o novo Polo 0 km. Ainda bem que o Polo é um nome português mesmo. R$5.000 no quarto sorteio além do Polo. No primeiro tempo, aliás, no primeiro prêmio, R$5.000. No segundo, uma Honda Bis. No terceiro, uma Honda Bros. E no Giro da Sorte, 10 rodadas e R$1.000. Compre já o seu Cariri da Sorte, Delto. Ainda bem que Tolola mexe com um produto que é nacional mesmo, né? Temperos. Tá vendo aí, como é tempero em inglês, hein? Aí, procura aí, Luiz. Tu depois fica tempero em inglês. Tolola dos temperos. Eu tô calado até agora que eu não falei nada, Tolola. Hã? Aí, Tolola do Ciansonen. Bora chamar Quilmer. Lembrando nossos canais no YouTube. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Val. Hoje tem a promoção no Val. Você pede a pizza e ganha o refrigerante. O Quilmer vai participar agora? Super Luz, é ao vivo? É. Tá bom, pode chamar ele, vá. Bota aí, a Luiz tá aqui. Bora, bota a Luiz. Mas homem não entrega não. Bota agora. Quilmer de Campos, boa noite, Quilmer. Fala, Luz. Rapaz. Ô Delton Sá. Tô aqui do seu lado, sou seu amigo. Pois é, eu sei. Eu queria que você dedurasse, fizesse igual a Júlia dos Cariotes. Deixa eu terminar o programa, ligue pra mim que eu lhe conto tudo direitinho. Eu conto tudo. Agora deixa eu lhe fazer a pergunta. O nosso amigo Marcel da Joartes, ele disse que semana que vem vai vir aqui entregar uns copos, certo, térmicos pra gente. E aí eu fiquei na dúvida, ele perguntou, e o copo de luz, qual é o que eu boto? Eu boto que time? Eu disse, rapaz, eu vou perguntar ele, porque ele torce tanto time. Eu disse que eu pedi... eu não sei não, mas o de Quilmer... Tem até uma mensagem aqui, ó. Olá, um abraço a los Pérez, felicitaciones por su conquista de los Ferros Diarios. É um desgraçado. É o teu patrão, viu? É o teu patrão. Ó... Eu disse pra ele que você queria uma caneca do Ferroviário, tá certo? Pronto. Certo? Porque é do Marco Valério. Eu disse que era do Palmeiras. João Filho tá com a história que a caneca do Marco Valério é do Flamengo. Do Palmeiras. É do Palmeiras, né? A de João Filho é do Palmeiras, a do Anderson é do Corinthians, a do Aloysio é do Corinthians, a sua do Ferroviário.
a do Demonte do Vasco da Gama, né? Então, tá tudo aí que semana que vem entrega. Então posso mandar fazer a sua do Ferroviário, Ainda bem né? que não vem com Icasa ou Guarani, que é para não dar confusão, né, Delton? É. E se fosse para escolher somente dos clubes de Juazeiro? Vocês... Eu ia querer dos 3. Vamos fazer o seguinte. Dos 3. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Traz as informações, fala. Tá bom. Je ne sais pas parler français très bien, monsieur Delton. Posso falar em francês, não? Pode, fica à vontade. Pode? Vai rodar a vinheta de novo desse jeito, viu? Vá, fala aí. Je ne peux parler en français très bien, toutes les voix. Um abraço pra você, até amanhã. Tchau, querido. Calma, Deltado. Bom, já que você não gosta de inglês, vamos falar em francês. Bom, deixa eu falar aqui da capital. O Ferroviário contratou mais um, o lateral esquerdo Daniel Vansan. Lateral esquerdo, 26 anos, os dois últimos clubes, ABC de Natal e Oeste de Itápolis. Começou na base do Cruzeiro. Este ano, com a camiseta do Oeste de Itápolis, o Daniel Vansan fez 2 gols. Mais um atleta foi embora com Paulinho Kobayashi. Eita, que a relação agora aumentou. São 8 atletas que foram embora com Paulinho Kobayashi. Vejam só. Felipe Guedes, Marconi, Deizinho, Cadu, Maicon Lucas, Éder Lima e agora Matheus Silva, que jogou aí no Icasa. Matheus Silva é mais um que segue com o técnico Paulinho Kobayashi. Bem que o time do capital de Brasília, que está levando esse povo todo, poderia se chamar Ferroviário do Planalto Central, né? São 7 jogadores, mais o treinador, são 8 do time campeão brasileiro. Bom, sobrou para a imprensa, viu? O time do Ceará mandou embora o executivo de futebol, o Júlio Camargo, mandou embora o roupeiro, que o roupeiro trocou as camisas, mandou embora o William Maranhão volante, mandou embora o Christian goleiro, mandou embora o zagueiro Sidney e sobrou para a imprensa. A partir de amanhã, está proibida a entrada da imprensa no Vovozão. Coletivo de imprensa, como é que funciona agora? Você manda um recado pelo e-mail, não pode, mas pode, né, Delton? Manda um recado pelo correio eletrônico, pelo e-mail, fazendo a pergunta. Essa pergunta ainda passará pela assessoria de imprensa. Se a assessoria de imprensa concordar com a sua pergunta, ela passará para o entrevistado. Se a sua pergunta não for do crivo da assessoria, ela será bloqueada. Assim vai funcionar o Ceará até quando? Não sei. É a lei da mordaça lá no Vozão. Não ficou claro se teremos entrevistas coletivas no pós-jogo, mas no dia a dia do Vozão, em Porangabuçu, no estádio Carlos de Alencar Pinto, perguntas só pelo fax. Antigamente era fax, né? Hoje é e-mail, e bem antigamente era nas cartas. O time do Fortaleza jogou ontem lá na cidade de São Paulo, trouxe o empate para casa, veio em voo fretado, sábado joga contra o Grêmio e o técnico Juan Pablo Vojvoda deve colocar um time alternativo, já que na terça tem o jogo contra o Corinthians. E aquele detalhe, fica em casa na terça, porque todos os ingressos já foram vendidos para o jogo da volta sul-americana entre Fortaleza e Corinthians. De se lamentar em São Paulo ontem, aquela briga envolvendo 2 organizadas do Fortaleza, pegou mal para o clube. O Tinga, lateral direito, que está há muito tempo no Fortaleza, se pronunciou contra. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, também se pronunciou contra, dizendo que aquele pessoal não representava o Fortaleza, só presidente, que aquele pessoal estava usando camisas em vermelho, azul e branco das organizadas. E o pau quebrou a organizada A com a organizada B, que é um negócio inaceitável. Já é inaceitável, Delton e Marco, uma briga de organizadas do Ceará com Fortaleza, do Ferroviário com o Ceará. Tu faço ideia, 2 organizadas que torcem pelo mesmo time, que têm o mesmo motivo para estarem ali brigando e quebrando pau nas arquibancadas lá do estádio do Corinthians ontem, lá no Itaquerão. Repito, Fortaleza voltou para casa com empate, joga por uma simples vitória para conquistar a vaga na grande final, que será na terra de Los Pedes, lá no Uruguai.
contra o Defensa e Justiça, que joga hoje, ou a Liga Deportiva Universitária de Quito. Daí sai o outro finalista da Sul-Americana. Lembrando que a Sul-Americana, afinal, um jogo só, acontecendo lá no Uruguai. Ok, Deltaço? Aqui de Fortaleza foi Quilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Quilmer, só para fechar, Fluminense ou Inter? Inter, claro. Claro, por quê, rapaz? Porque eu acho que você não fez uma pergunta. Rapaz, tá com raiva de mim, rapaz. Aliás, no Placar Zé é bom que nós teçamos loas e parabenizamos Delton Sá, que foi o único que acertou Corinthians e Fortaleza ontem. Foi, deu empate, disse empate. Mas não tem só Fluminense e Inter, não. Tem São Paulo e Coritiba também. Ó. Agora tem uma coisa, o Delton Sá combinou com o juiz da partida, o árbitro. Porque senão era pro Corinthians ter perdido o jogo. Marco Valério. Delton Sá. E São Paulo e Coritiba? É claro, o campeão da Copa do Brasil, São Paulo. Aliás, Quilmer, informação em primeiríssima mão. E a gente vai dar aqui a fonte, tá no UOL, no portal UOL. Tite fechou com o Flamengo. Ou seja, o Corinthians demitiu o Luxemburgo, foi atrás de Tite, foi tarde. Aliás, é o segundo treinador que deixa assim o Corinthians de lado para ir pro Flamengo, né? Que o Vitor Pereira fez isso no final do ano passado, né? E como você lembrou ontem, né, Marco? O Flamengo precisa pagar a multa para mandar Jorge Sampaoli embora. Mais 8 milhões. Mas tem dinheiro demais no Flamengo. Né? 8 milhões. Multa, 8 milhões. 11 milhas, né? 8 milhões. Mas com um detalhe, o Flamengo está segurando porque a cada dia que o Sampaoli permanece, diminui um pouquinho mais do valor da multa. O Flamengo está segurando a demissão. Acho que o Flamengo vai pagar o salário de setembro, né? Aí pronto, a partir de outubro aí pode demitir. O Flamengo está segurando mais porque barato. a cada dia trabalhado, a multa diminui. Se ele demitir no último dia do ano, não paga nada. Qual eu acho que deve ter pesado pro Tite nessa decisão é que o Flamengo tem dinheiro e tem um planejamento para ir buscar títulos. O Corinthians... Apesar de ser um time grande, né, de muitas funções também, administrativamente falando. E o Flamengo tem grana, né? Tem grana, tem jogador bom, né? O Corinthians organizado, mas não pode faltar grana pro Corinthians. Um time com a força da torcida que o Corinthians tem, só precisa de gestão. Aquele Corinthians ali com gestão, Marco Valério, o que o Flamengo consegue de arrecadação, não tenha dúvida, o centro administrativo desse país que gera dinheiro nesse país é em São Paulo. E o Corinthians tem uma torcida esmagadora em São Paulo. É gigantesca. É gigantesca. Então, o produto na camisa do Corinthians, tudo do Corinthians, ele também é... Agora, com a gestão que o Corinthians tem aqui... E é bom lembrar que desde 2017, o Corinthians, que é um dos grandes clubes do futebol brasileiro, não ganha nenhum título de expressão, né? Então já são 6 anos, é muita coisa. E a frase do dia foi dita pela tia dona do Palmeiras. Torcedor quer reforços caros, salários caros e ingresso de graça. Sim, senhor. Pois é, ainda tem gente que gosta, né, dela? Não, mas ela tá certa, não tô dizendo que ela tá errada, ela tá certíssima. Eu iniciei uma campanha, hashtag volta Paulo Nobre. Eu iniciei a campanha volta Paulo Nobre. E eu, hashtag volta Bananão. Pronto, Pronto. Tá fechado. E eu não volta ninguém. Tchau, pega o Guanabara e vai. Valeu, Quilmer. Bora, JF, rodadinha final aí dos palpites? O São Paulo já começou, inclusive fez 1-0, o gol foi anulado. Pois é, você fica fazendo hora aí pra... O Ramos Rodrigues fez 1-0, mas o árbitro anulou. Eu digo que vai dar São Paulo, digo lá. Bora que Delta vai lá em Baleia agora, com o Daniel. Quem ganha o jogo, Marco Valério? E com Tolola dos temperos. Delta, não pisca o olho não, Delta. Eu pisco não, mano. Faz isso não, mano. Eu acho que isso aqui é verdade. Ele é bem comigo, entendeu? É porque quando eu olho pra Delta, eu lembro da história dos temperos, né, Delta? Bora, JF, que eu tenho que fazer. Eu fiz a pergunta, quem ganha São Paulo pra o senhor? Se o senhor se chama Marco Valério, é pro senhor. É porque eu me desconcentrei com Tolola, rapaz. São Paulo. A mim dá São Paulo também. Apesar da ressaca. Anderson. O Anderson Luiz, São Paulo ganha? São Paulo, muito bem. E tu? A Luiz Vilar, não, pra mim tá São Paulo. São Paulo ganha o jogo. Fluminense Internacional, a Luiz Vilar. Fluminense, JF. Marco Valério, quem ganha essa partida? Onde é o jogo? O jogo é no Rio de Janeiro. Então, eu acredito na vitória do Fluminense. A classificação são outros 500. Que esse time do Inter
é bom também, viu, Delton Sá? Concorda aí o senhor? Não, eu acredito que o Inter ganhou o jogo. Delton Sá. E o senhor, Anderson Luiz? Muito bem. Acho que pra mim a final da Libertadores será Fluminense e Palmeiras. Não meta o Palmeiras. Por toda vez que você fala, dá errado. Não meta o Palmeiras nessa história, não. Deixa o Palmeiras em paz. A gente falou tanto em renda, muitos, não sei quantos bilhões. Hoje tem a final da Copa dos Estados Unidos. A renda passa de 60 bilhões de reais. O jogo do time do Messi, que é o Inter Miami. O ingresso, Delto, mais caro, chega a custar R$7.420. E já vendeu tudo. Já vendeu tudo. Aí tem como não vender. Vambora? Tchau, gente. Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. De linhas de transmissão para levar energia limpa e renovável a vários locais do país. E a expectativa é gerar 60 mil novos empregos diretos em